I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. On the other shore, some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that word goes to word, the meeting, when the bride goes up word by word, the meeting on the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow on the other shore. Bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the little ones to Jesus. Obrigado, irmão Orman. O Senhor o abençoe. Morning, friends. Bom dia, amigos. Estou tão contente em estar aqui de novo esta manhã e suponho que um pouco inesperado para mim e com certeza para a congregação. E estive lendo e... Obrigado, irmã. E o Senhor pareceu pôr algo em meu coração para trazer à igreja e achei que estava na hora de trazer. E agora, quando cheguei, e então, sem saber que estaríamos aqui este domingo, anunciei que tenho uma mensagem para a igreja. E se Deus quiser, quero trazer esta mensagem no domingo que vem, e será bem longa. Por isso, talvez não saiamos antes do 12:30, 1 da tarde, se sairmos nesse horário. Está no meu coração há muito tempo. E acho que devo uma resposta ao público do motivo de não estar ativo no campo. E tenho pregado sobre isso, mas estou certo de que nunca saiu como deveria. Assim, acho que domingo que vem, se o Senhor quiser, quero usar meu tempo e apresentar a razão e o porquê e lhes mostrar biblicamente o que está acontecendo. Vejam, o porquê de tudo isso. Porque talvez vá para o exterior ou algum lugar em breve. Estou esperando agora para ver aonde ele me chamará para ir. Na última 2 ou 3 noites atrás, recebi uma ligação por volta da meia-noite e era para orar por uma mulher que estava no hospital. E me ligaram e disseram, ore. Eu não me lembro do nome que me passaram, que disseram que era uma amiga da senhora James Bell, nossa irmã aqui da igreja, uma irmã de cor, mulher muito leal, distinta. Creio que o nome que me passaram era Shepherd. Assim, me levantei da cama e me ajoelhei e contei à minha esposa. O som do telefone tocando a acordou. E eu disse, devemos orar pela senhora Shepherd, uma irmã que telefonou, que é amiga da senhora James Bell. Então, oramos por ela e voltamos a dormir. E então, recebi outra ligação no dia seguinte, por volta das 10 ou 11 horas. Era Billy, e disse que não era a senhora Shepherd, era a própria senhora Bell, não a amiga da senhora Bell.
Era a senhora Bell, e ela estava muito mal no hospital. E corremos ao hospital, mas ela já havia partido. O Senhor chamou a senhora Bell ao lar. A senhora Bell congregou fielmente conosco aqui na igreja por anos. Seu esposo, James, e eu trabalhamos juntos com o meu pai, muitos anos atrás, instalamos estes ramais ferroviários da Pensilvânia até a Colgate aqui, muitos anos atrás, acho que há 30 anos ou mais. E amamos a irmã Bell. Ela foi uma pessoa formidável. E pelo que sei, teve uma crise aguda da vesícula biliar. E seu médico, que conhecia muito bem o caso, não estava na cidade na ocasião. E um médico novo veio examiná-la e aconselhou uma cirurgia de emergência. E ela não sobreviveu. E ela estava, acho que ela, pelo que entendo, seu médico habitual não teria recomendado a cirurgia, pois ela era obesa e a vesícula estava ruim, e acho que tinha pedras ou algo assim, e o Senhor tinha sido misericordioso. Ela teve aquelas crises antes e o Senhor deu um jeito nelas, muitas vezes. Mas aconteceu de ser que, bem, se considerarmos o que realmente aconteceu, diríamos isto. Deus chamou a irmã Bell e foi assim que ela teve de ser levada. Vejam. E como ele omitiu, trouxe a mim de forma que achei ser a senhorita Shepherd. Eu não conhecia a senhorita Shepherd, a moça talvez esteja aqui esta manhã, e talvez a reconheça se vir o rosto dela. Mas disseram que era a senhora Shepherd. E se tudo isso aconteceu assim, para que se soubesse que era a senhora Bell que estava naquela condição, provavelmente teria ido lá e intercedido por ela imediatamente. E então, veja, talvez Deus não quisesse que fizéssemos isso. Portanto, sabemos que todas estas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E tenho certeza de que a irmã Bell amava nosso Senhor. Ela era uma boa mulher. Agora, ela era uma de nós. Aqui não temos barreiras de cor. A família de Deus não traça barreiras de cor. Quer sejamos vermelhos, morenos, negros ou amarelos, não importa, ou brancos. Seja o que for, somos irmãos e irmãs em Cristo. E assim nós a amamos. E sentiremos falta dela, no tabernáculo. Como sentirei falta daqueles generosos améns da irmã Bell ali atrás, no canto. E quando a levava para casa, ela falava sobre o Senhor Jesus. E se entendi bem, soube disso há pouco, mas acho que seu funeral será realizado aqui mesmo na igreja. Terça-feira que vem, à 1h. E acho que o irmão e eu ministraremos este culto fúnebre. Mas numa congregação em que estamos mais fracos por uma a menos esta manhã, em respeito à nossa irmã Bell, fiquemos de pé por um momento, enquanto inclinamos a cabeça. Deus da vida, que dá e toma a vida. Como Jó de outrora disse, o Senhor o dá e o Senhor o toma. Bendito seja o nome do Senhor. Anos atrás, tu enviaste a irmã Bell entre nós para ser concidadã conosco da grande comunidade de Deus. E te agradecemos por toda a inspiração que ela foi perante nós, como amava cantar e testificar, e ficava tão cheia do Espírito que podia gritar e clamar, e não se envergonhava do Evangelho de Jesus Cristo, pois para ela era o poder de Deus para a salvação. Vendo seus anos se multiplicarem, e a hora chega, quando todos temos de responder. E tu a levaste de nós esta manhã para estar na tua presença. Pois é verdade que quando partimos daqui, estamos na presença de Deus.
Ó Deus, nós te agradecemos por tudo. Rogamos que abençoe seu esposo, meu amigo James, seu filho, suas filhas, todos eles. Pelo que sabemos, seu filho está vindo de avião da Alemanha, das Forças Armadas, para casa para prestar os últimos respeitos que pode na terra à sua falecida mãe. Como o coração daquele jovem deve estar palpitante esta manhã. Rogo por ele, Senhor. Deus abençoa-o. Abençoa Jimmy e como ele tem vê-lo trabalhar lá e horas exaustivas para sustentar a família. Rogo que a grande família não esteja separada, mas que o círculo familiar permaneça intacto naquela terra do outro lado. Que nós agora, Senhor, ajustemos um pouco mais a armadura e o cinturão e saiamos à batalha agora para pelejar com uma a menos do que tínhamos há uma semana. Rogamos que nos sustentes e fortaleças e nos ajudes enquanto prosseguimos e que um dia possamos todos nos reunir de novo do outro lado. Amém. Pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, que a alma da nossa falecida irmã descanse em paz. Gostaria de dizer que seu funeral será pregado aqui domingo ou terça-feira e gostaríamos... Todos que queiram vir são bem-vindos. Acho que o irmão Neville aqui fez os preparativos e fez. Agora, hoje acabei de... Vejam, não há muitos. Se houver uma cadeira em algum lugar que possa ser trazida para o irmão e a irmã Slaughter lá atrás, recebi sua ligação, irmã Slaughter. Eu fui orar por a outra irmã Slaughter, irmã Jean Slaughter, com aquela febre do coelho, tularemia. Ela está mesmo com um caso ruim disso, mas confiamos em Deus que ficará boa. Agora, queremos ler algumas escrituras e quero ensinar esta manhã devagar, porque desde que voltei do Arizona, bem, minha garganta está um pouco inflamada. E agora, domingo que vem, não se esqueçam, e acho que Billy já mandou por correio os anúncios. E cremos que será um culto bem longo, portanto, venham o mais cedo possível. Queremos começar por volta das 9h30, ou melhor, 10 horas. E pode ser, lembrem-se, por volta de 1 ou 1 talvez, ou 12h30, 1 da tarde, algo assim. Gostaria de levar 3 ou 4 horas ou mais e só tomar as escrituras. Tragam lápis e papel e anotem. Se houver alguma pergunta, façam-na, vejam, e talvez possamos explicá-la, fazer o melhor que pudermos para ajudar. Agora, vamos primeiro ler algumas escrituras agora. Tenho 3 passagens da Bíblia que gostaria de ler, e a primeira, se quiserem anotá-la e tiverem lápis, quero me referir esta manhã a vários textos que gostaria, ou várias escrituras, às quais gostaria de me referir. A primeira será 1 Pedro 5, 8 a 10, Efésios 6, 10 a 17, e Daniel 12, 1 a 14. Agora, lendo, indo devagar. E praticamente todos estão sentados. Então restam alguns de pé, na parte de trás e ao lado, mas vamos tentar terminar o mais rápido possível e deixá-los sair. Em seguida, vamos orar pelos enfermos. Há uma jovenzinha deitada aqui esta manhã que está muito doente. Pelo que sei, ela esteve muito doente ontem. E eu queria que ela ouvisse esta manhã primeiro, antes de orar por ela. E sei quais são os problemas da jovem. E ela está muito enferma, mas temos um Pai Celestial muito grande, o qual mais do que conquistou toda a enfermidade. E tenho um pequeno... Pedi à Sra. Woods se ela poderia ler, mas ela ficou um pouco relutante em fazê-lo.
Um artigo em que um médico ficou muito surpreso quando era crítico da cura divina e nem permitia que se falasse disso em seu consultório. E sua enfermeira também. Aconteceu-lhe de ter uma paciente que era um caso de câncer, um câncer enorme. Ele não queria mexer com isso, então a mandou a outra clínica. Eles não queriam mexer com isso lá, então a mandaram de volta. Assim estava no seio e em uma condição terrível. E toda a pele tinha sido consumida e o câncer penetrou no seio até as costelas. Acho que entendem o que quero dizer. Temos presente esta manhã um médico amigo nosso da Noruega e ele aprontou todo o seu material, pois disse que sabia que ela queria que ele operasse e removesse o seio. E seria um trabalho muito sangrento. E ele pegou todas as suas compressas, tudo. A enfermeira preparou a senhora e a trouxe à sala de cirurgia. E então voltou para pegar os instrumentos que teriam de ser usados pelo médico e seu assistente para remover o seio. E assim estavam com as toalhas e coisas mais sobre ela. E então começaram... Quando ele foi se virar, o marido dela quis saber se podia ficar sentado no fundo da sala e orar. Ele era um pregador da santidade e se sentou lá ao pé da cama e ficou orando. Claro que o médico não ficou muito satisfeito com isso, vocês sabem, com ele ali. Mas contanto que não olhasse e não o prejudicasse, ora, acho que tudo bem se não desmaiasse. Assim, enquanto estava sentado orando, veio um barulho de asas na sala. E o médico se virou para ir com seu instrumento para começar a remover o seio. Ele tirou uma compressa após a outra. Não havia uma cicatriz sequer no seio. Nem sequer uma cicatriz. Disse, será que ele mudou? E começou. E a enfermeira deu seu testemunho. Ambos saíram e se tornaram pentecostais, cheios do Espírito Santo, servindo ao Senhor. Nem sequer uma cicatriz. O próprio Dr. Holbrook testificou, disse, 1 minuto antes, lá estava a mulher deitada ali, e a enfermeira, e o câncer enorme se sobressaindo no seio, e 1 minuto depois não havia nem cicatriz de onde foi removido. Esse é um dos nossos excelentes médicos aqui nos Estados Unidos. Disse que se convenceu de imediato. E mesmo sendo diácono numa igreja, estão vendo? Vejam, as pessoas acham que igreja é só um lugar que se frequenta. E você vai lá aprender a ser bom ou algo assim. Não é isso, amigo. Não, Deus é Deus. Ele é exatamente tão grande hoje quanto era. Sempre foi. E será sempre o mesmo. E nós o amamos. Agora, queremos ler agora em 1 Pedro, capítulo 5, começando com os versículos 8 e 10. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, um leão bramando, anda em derredor, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmemente na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Jesus Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e fortaleça. Deus seja louvado. Agora, no livro de Efésios, gostaríamos de abrir aqui no livro de Efésios, capítulo 6, e gostaria de ler os versículos 10 a 17, eu anotei. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Portanto, tomai a vós toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Sobre todas as coisas, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, no livro de Daniel, gostaria de ler um pouco mais. Agora, Daniel, capítulo 12. Quero começar com o primeiro e ler um trecho bem longo dele, 14 versículos. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, e uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra o livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e um do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, estas coisas serão cumpridas. Creio que vou parar aí mesmo. Quero tirar um tema daí, se fosse chamar de tema, para chegar a esta conclusão. A maior batalha já pelejada. É o que quero usar como tema. Agora, como consegui isso como texto para esta manhã? Acabamos de voltar, alguns administradores aqui da igreja e eu estávamos no Arizona e fomos, na verdade, para ter uma reunião em Phoenix com o irmão Sherritt, em seu tabernáculo. Mas quando vi que um irmão estava na cidade tendo cultos numa tenda, bem, fiquei um pouco relutante em ter reunião. Pensei em talvez tê-la domingo à tarde para não atrapalhar ninguém em suas igrejas. Mas vi que ele também tinha cultos domingo à tarde. E fiquei um pouco apreensivo em ter culto. E assim nós, ao invés de prosseguirmos com o nosso dia, visto estarmos caçando, fomos à cidade e nos aprontamos e fomos ao encontro do irmão Allen. O irmão Allen estava tendo um encontro, assim fomos ao encontro, e o irmão Allen pregou um poderoso sermão.
Aproveitamos bastante ouvindo o irmão Allen, ouvindo os cantores e assim por diante, como cantavam e gritavam, e tivemos um ótimo culto. Então vimos a mão do Senhor por todo o caminho. Aonde quer que íamos, o Senhor Jesus se encontrava conosco. E há algo em estar a sós, em lugares desabitados. Há algo nisso que, se você já esteve sozinho assim, há algo que o atrai. Acho que é um dos motivos de eu gostar desses lugares remotos. Afastamo-nos do poder do inimigo que tanto temos aqui. Um demônio é quase inofensivo se não tiver algo em que operar. Ele precisa... Lembram-se daqueles demônios que foram expulsos da legião? Queriam fazer mais maldades, por isso quiseram entrar nos corpos. Assim, demônios têm de ter algo em que operar, alguém por quem operar. E é assim que Deus também faz. Ele tem de ter a nós. Ele depende de nós para operar através de nós. E nessa viagem, muitos vieram com sonhos. E o Senhor Jesus nunca falhou em dar a correta interpretação e ser assim, exatamente assim. E então, ele foi bom para nós ao nos guiar até a casa e nos dizer onde estava. E você sabe, sair assim é mesmo maravilhoso. Sentar-se à noite em volta da fogueira, longe de todos, por milhas e milhas e milhas. E observar a fogueira tremulando à beira da montanha rochosa. E, foi tremendo. Um irmão lá que estava tendo problemas com a esposa que tinha... Anos atrás, ela ergueu a cabeça numa reunião onde eu estava tendo culto e pedi para ficarem de cabeça baixa. Havia um espírito maligno que se recusava a sair de uma mulher na plataforma. E a senhora, irreverente, ergueu a cabeça mesmo assim. E o espírito saiu da mulher na plataforma e foi para ela. E isso foi há uns 14 anos e a senhora estava em condição grave, tanto que até mentalmente, a ponto de fazer coisas que nem são certas. Por exemplo, deixou o próprio marido, foi e se casou com outro homem enquanto vivia com o marido. Ela alegou que não sabia que tinha feito isso. E assim eles tentaram examiná-la por causa desta... Como se chama isso quando se... Amnésia? Isso, que coisa, seja qual for o nome. Acho que é isso, doutor. Mas não era isso, era um espírito. E a senhora era uma boa amiga minha, mas daquela noite em diante, deliberadamente me detestou. Claro, vocês podem ver por quê. Mas quando seu esposo veio e nos ajoelhamos na sala para orar, o Espírito Santo desceu. Isso bastou. Então ele apareceu ao esposo dela aquela noite num sonho. Ele voltou com um sonho que achou engraçado. Constatamos que era exatamente a resposta para a cura de sua esposa. Como o Espírito Santo tratou do assunto. Seguimos a Tucson com o irmão Norman e os demais. E lá o Senhor começou a operar de novo com coisas grandes e poderosas e a revelar coisas. What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King,
What a wonder, what a down in that city, the sun it will never go down. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. I feel like traveling on. I do. I feel like traveling on. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. How many feels that way? Raise up your hand. Feel like drowning sometimes. I do. I feel like shouting. I do. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. Wonderful there, having over and to bear. Joyously singing with heartfelt singing, oh, won't it be wonderful there? Walking and talking with Christ up the